Eita, atrás de eita, meu povo, esse eu te conto, sempre trazendo as atualizações dos principais realities. Agora o foco Big Brother Brasil 23, todos os dias aqui trazendo as informações através do ao vivo e dos resumos. Então é importante você chegando, deixando seu like, comentando e compartilhando também, se você puder, tá bom? Vamos ao que interessa. Teve formação de paredão, vamos falar das enquetes aí também e dessa confusão toda com a exposição do Cris durante a madrugada. Gente, paredão devidamente formado. Estão aí no paredão Amanda, Bruno Gaga, Guimê e Paula, que não imaginava que iria para o paredão, hein? Quem vocês acham que sai amanhã? Já está determinado o resultado desse paredão? Fred Nicásio escapou na prova bate e volta, para felicidade dele, logicamente, tristeza de outros que queriam ele no paredão. E o Alface, que tanto se preocupou com o paredão, passou ileso, né? Inclusive eu achava que ele iria para o paredão, mas não rolou, gente. Boninho nos ouviu e colocou uma votação aberta, fazendo eles finalmente terem que se comprometer pelo menos um pouquinho, né? E aí Saraline e Domitila foram para cima de Cris. Eita, já encurralaram ele ali e votaram nele. E ele votou em Fred Nicásio. Muito bom. Então, partindo desse pressuposto aí, vamos para uma ilustração, né? O Christian Topetudo, que se aproximou de Paula e Bruna para colher informações do grupo adversário, trazendo para o seu grupo, e, na verdade, também levava informações do seu grupo para elas, acabou se tornando alvo de desconfiança do próprio grupo, que cogitou o colocar no paredão, tá, gente? Kay e Gustavo, no primeiro momento, apoiaram Fred Nicásio contra Cris. Depois passaram a apoiar o Cris contra o Nicásio. Inclusive, o Gustavo chega num determinado momento ali a ameaçar deixar o grupo antes da formação do paredão se votassem no Cris. E aí eles decidiram fazer uma reunião lá com o grupo Fundo do Mar para esclarecerem algumas coisinhas antes del paredão, né? Saraline, que já havia plantado algumas sementes contra o Cris, já tinha feito uma campanha ferrenha pela casa contra ele, tentou novamente expor o Topetudo. Nicásio e Domitila também fizeram o mesmo. E aí, depois de muita confusão, muito blá blá blá, o Gustavo, inclusive, ameaçando deixar o grupo se votasse no Cris, o grupo que parecia que ia rachar, reforçou a união. Gente, isso antes de tudo acontecer, né? De tudo que aconteceu após a formação do paredão. E aí a Paula, que já tinha novamente repassado informações para o Cris de que ele poderia ser puxado num contragolpe pelo seu grupo, passou a desconfiar dele. E aí descobriu que o Cris mentiu para ela. Cris e Cowboy mentiram para ela sobre a indicação da Tina, de que o Cris não sabia que o Cowboy ia indicar a Tina, tá? Quem alertou a Paula ali foi Fred Desimpedidos e Alface, que deixaram ela em choque. Nisso, o Cris, que já havia jogado a Paula na fogueira, dizendo ao grupo que confiava mais na Bruna do que na Paula, chorou de raiva de Domitila e Fred Nicásio na frente de Bruna, que o defendeu novamente, né? E ficou brava porque o grupo Deserto queria puxar o Cris num possível contragolpe. Entenderam? O Deserto também acabou se estranhando antes da formação do paredão e os adversários ali, na verdade, eles se estranharam porque os adversários tinham informações demais a respeito deles e eles não tinham nada sobre os adversários. E aí encurralaram o cara de sapato, que foi acusado de passar coisas do ex-grupo e também por chamar o ex-grupo de ex-grupo na frente dos rivais, que foi uma coisa que a galera acabou descobrindo ali que eles tinham rachado. Não era para falar ex-grupo. A Paula acabou assumindo os erros na frente do grupo ao ser encurralada por eles. E aí ficou dividida entre Cris e o próprio grupo. E depois de ser indicada por Kay, Paula foi cobrar do Cris o fato dele não ter alertado, né, de que o seu nome era a opção de voto. E aí ele tentou novamente ludibriar a Paula, que dessa vez não caiu no papo do Topetudo. Gente, depois da formação do paredão, Saraline já foi contar pro Alface tudo que o Cris fez, né? E também fez aí o seu papel de agente do caos, entregando para Paula que o Cris só se aproximou dela e de Bruna para arrancar informações
privilegiadas, o que deixou a Paula furiosa, prometendo arrancar a cabeça do Cris. Falou em quebrar prato, facada e até em ser expulsa por ir para cima dele, gente. E aí falou que estava de cabeça quente, mas que ia arrancar a cabeça de Cris, jogar até pro cachorro. Meu Deus do céu. Depois ela fala que ia evitar porque poderia ser expulsa, tá? Mas que ia fazer o inferno na vida dele, gente. Paula também disse aí que se ficasse lá, né, no mesmo ambiente que ele, ia enfiar a faca nele, ia matar o Cris. Uma coisa que a equipe do Cris depois emitiu um comunicado e repudiou a fala da Paula. O Cris também estava lascado com o seu grupo por ter votado em Fred Nicásio. E aí a suposta trairagem se confirmou, né? Porque os que já desconfiavam de Cris só tiveram a confirmação. Os outros que ainda deram voto de confiança, aí também acharam que o Cris errou a mão. Gente, Cris também foi encurralado por cara de sapato por conta dessa história de ter se aproximado das meninas para arrancar informações, porque isso se espalhou rapidamente, tá? Mas ele negou que tenha feito isso e continuou negando. Gente, nesse momento, o Gustavo e Kay, mais rápido que puderam, foram fazer a parte deles e tirar o deles da reta, jogando tudo na conta do Cris. Aí o Gustavo fala aí pro Sapato ali no cantinho, ó, não cai na onda dele não, ele usou a Paula, usou a Bruna, a Kay também vai ali, incentiva, diz que Cris deu um tiro no pé, e o Gustavo fala, ó, eu vi ele conversando com vocês, e antes que ele fale coisa, eu vou falar com você aqui o que rolou, o que tá acontecendo mesmo. Aí o Gustavo também fala que a Amanda só foi pro paredão por causa do Cris, porque o grupo todo ia votar no Cris, mas resolveram dar uma segunda chance para ele, e aí concordaram de votarem na Amanda, só que na hora H o Cris votou no Nicásio. Gente, a Kay também fala aí que deram uma segunda chance pro Cris. E aí o Gustavo fala que achou errado o Cris usar as meninas, mexer com os sentimentos da Paula e da Bruna por causa de jogo. Meu Deus, então cabe aí ao editor, gente, belos flashbacks, né, na edição de hoje, porque tem esse papo lá no quarto do líder, onde o Cris diz que vai usar a Paula para colher informações e é apoiado sim por Kay e Gustavo. Não sei se vocês lembram dessa conversa, mas isso aconteceu. Vamos ver se a edição vai mostrar, né? Formou-se então ali uma rodinha ao redor de Kay e Gustavo, que estavam jogando tudo do Cris, entregando tudo a respeito da relação dele com a Bruna e com a Paula. E a Paula volta a dizer que queria a cabeça de Cris e que ele ia conhecer o demônio. Enquanto ele ouvia ali da sala sem saber para onde ir, Bruna caiu no choro, gente. Caiu no choro, se sentindo uma tonta, uma idiota, por novamente ter acreditado no Cris ou em uma pessoa e ser enganada, digamos assim. Diz que via o melhor nele, né? Que esse é o defeito dela. E aí a Kay chegou a abraçar a Bruna também, dizendo que isso é para ela aprender, que ela vai sair mais forte de tudo isso. Meu Deus do céu, gente. Cris se enfiou na rodinha também para tentar se defender. E aí a coisa só piorou. Gustavo e Kay o acusaram mais ainda e cortaram relações com ele. O Desimpedidos também foi para cima do Cris, repudiando o fato dele ter feito o que fez com as meninas. A Sara Aline, que acendeu o fósforo, também não deixou passar, foi lá jogar na roda que realmente essa era a intenção do Cris com Paula e Bruna, só usar as meninas. E aí o Gustavo fala que Cris usa essa cara de deboche e fica com deboche com os outros só para se livrar. E ele não teve argumentos ali, embora ele tenha tentado rebater, ele não conseguiu, gente. Era todo mundo contra o Cris, realmente, não tinha o que ser feito. Bom, sem saber para onde ir, teve até um momento que ele fica ali sem poder ir nem para o quarto, nem para o outro. E ele fica perdido no meio da casa, isso porque a casa ainda estava fechada por conta da manutenção externa. E aí, lá no quarto, depois ele desabafou com a Alface, falou que todo mundo conversou de jogo, todo mundo falou com outras pessoas de outros grupos e só sobrou para ele. Por quê? Porque ele votou no Fred Nicásio.
resumidamente, é isso. E aí o Alface disse que se o Chris tiver fazendo as coisas da maneira, tiver feito a coisa da maneira que ele tá falando que fez, né, vai dar tudo certo. Mas se ele tiver dito exatamente o que a Sarah Aline contou, ele tá lascado, tá? Fuhu, gente. E aí o Alface pede pro Chris confiar lá nos ADMs dele, nos fãs, porque se tiver alguma coisa que realmente não procede, a galera vai acabar mostrando. Meu Deus. Bom, Amanda, que foi aí a segunda mais votada pela casa, ficou fula da vida, não aceitou a justificativa do povo, achou que eles não tinham justificativa nenhuma para colocá-la no paredão, soltou ali uns belos palavrões, tá fula da vida, né? E aí o Fred Desimpedidos e o Bruno Gaga concluíram que realmente era para o Chris ter ido no lugar da Amanda para o paredão, que foi a história que Kay e Cowboy chegaram contando. O povo do deserto também concluiu que Bruna e Paula falaram sim de jogo com o Chris. E a Larissa tá cogitando aí a eliminação da Paula, principalmente por conta disso e de outras coisas. Larissa também imita a Bruna ali, se irritando no momento em que Sarah Aline e Domitila votam no Chris, né? Porque até então a Bruna estava a favor de Chris. E aí a Larissa falou que hoje lavou as mãos pra Bruna, que tá cansada, não vai mais falar nada, né? Que ainda bem que outras pessoas falaram, mas que ela mesma não vai mais orientar a Bruna, não. Depois a Bruna, não contente, foi lá pra cima do Chris, xingou ele, gente, e não quis ouvir as explicações dele, pediu para ele nunca mais falar com ela e chamou ele de nojento. Depois ela vai para a sala reclamar ali com as pessoas e desabafar, e aí o Gustavo, né, continua ali colocando mais fermento contra o Chris. No meio da confusão toda da exposição aí do Chris, a Bruna, que já estava fula da vida com ele, também ficou fula da vida com a Paula e foi para cima da Paula, pedindo para ela parar de bater nas coisas, parar de falar que não falava de jogo com o Chris, porque ela falava sim. A Aline, que estava ali no quarto, concordou com Bruna, né, que a Paula pode estar saindo de mentirosa nessa história, e a Paula negando que tenha se aproximado do Chris para falar de jogo. Só que a Bruna ficou muito brava, muito irritada aí, e saiu depois colocando a culpa de tudo ou de quase tudo na Paula, gente, basicamente tirando o dela da reta. Bruna também desabafou com Fred e Larissa a respeito de Paula, né? A mesma Paula que há alguns dias a Bruna estava falando mal justamente do Fred e da Larissa. Vocês viram como as coisas mudaram já? A Bruna reverteu de novo aí, né? Tava falando mal dos dois com a Paula, agora tava falando mal da Paula com os dois. E aí a Bruna falou que precisa de terapia, se curar dessa dependência emocional, que não confia na Paula. Ou seja, a aproximação dela, Bruna, com o Chris é dependência. Em outras palavras, é dependência. E a da Paula com o Chris é apenas por jogo e falsidade. E aí a Larissa diz que Paula e Chris são farinha do mesmo saco. Não teve só para o Chris, não. Sobrou para a Paula também no meio dessa confusão toda. E já ali a Kay e o Cowboy, o Gustavo, ajudaram também, né? Desceram um pouquinho da lenha também na Paula e colocaram a culpa na Paula em relação a algumas coisas e acusaram a Paula de realmente falar de jogo com o Chris. Diferente do que a Paula estava dizendo, os dois afirmaram que sim, que a Paula falava de jogo com o Chris. E aí a Larissa, que já estava com ranço de Paula, se uniu a Kay para falar mal da Paula. Inclusive que a Paula é VTZera. Quem falou mal de Paula também? César Black, que aproveitou para dizer para Bruna abrir o olho com Paula, que a Paula enganou Bruna, gente. Eita, que maravilha! Depois de tudo, depois de fazerem lá o seu papel, de fazerem a cabeça das pessoas contra a Paula, contra o Chris, Kay e Cowboy decidiram deixar o grupo, né? Lá no quarto do líder, eles chegaram num consenso, ela falou, não tem mais como a gente manter esse grupo aí, né? Não voto neles agora, mas não participo mais de grupo, disse Kay. O Gustavo disse a mesma coisa. A Kay colocou a culpa de tudo no Chris e o Gustavo lembrou que Fred Nicásio também é culpado. Tanto Fred quanto Chris são culpados, tá? E aí, definitivamente, eles desceram lá, foram para o quarto fundo do mar conversar
com a galera que tava lá, Domitila, Fred Nicásio, Marvel e César, e falar que acabou. Kay falou que acabou, já era, né? O Cris morreu pra ela também. E aí o Gustavo fala que não tá mais no grupo, que não vota nessas pessoas aí com quem ele tava falando, mas que, independente de qualquer coisa, não joga mais em grupo. E se eles quiserem votar nele, que votem e tudo certo e tudo ok. Acabou, gente. Definitivamente acabou. Diz eles, né? Domitila, que sentiu que ia haver uma expulsão, mais tarde confessou isso, fez a ponte entre Cara de Sapato e Fred Nicásio. Fez os dois ali meio que selarem uma trégua. Será que vai durar isso aí, gente? O que vocês acham? Enquanto isso, Bruna é uma das que não quer saber de reconciliação com o Fred Nicásio, não. Os outros até que meio que baixaram a guarda em relação ao Nicásio, mas ela não quer saber. Ela falou que mesmo estando com raiva do Cris, não vai amenizar ali pro Fred Nicásio, porque o Nicásio teve a chance dele e voltou a fazer a cabeça dela contra o Sapato. O Sapato tenta convencer a Bruna a conversar com o Nicásio, mas ela não quer, né? Ela fala que vai expor tanto o Cris quanto o Nicásio no jogo da discórdia. Vai falar de um e de outro, tá, gente? E ela também acha que Domitila foi tão traíra quanto o Cris e tem que ser exposta, porque falou da Sara pro Guimê, né? Falou lá que a Sara levantou o nome do Guimê para ser alvo, para ser votado. E aí ela quer contar isso para a Sara sobre a Domitila, mas antes a Bruna quer conversar com o Guimê para saber o que realmente vai fazer, gente. Eita, que maravilha!